A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal do CETAD, o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Para você que ainda não me conhece, me chamo Osmar Gonçalves, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério A Pioneira, na cidade de Macapá, e também diretor acadêmico do CETAD, que é o nosso seminário que tem formado obreiros para a seara do Senhor Jesus. E hoje estaremos na nossa sexta aula da disciplina Livros Proféticos. Isso mesmo, aula de número 6 da disciplina Livros Proféticos. E hoje estaremos estudando dois profetas, o profeta Miqueias e o profeta Naum. E temos a certeza que essa aula será muito proveitosa para você. Aqui, olha, profeta Miqueias, e sempre nós trazemos um título para cada profeta, e eu coloquei aqui um título para o profeta Miqueias, o profeta aos mais necessitados. Nós visualizamos isso de forma bem clara nesse livro do profeta Miqueias, ele profetizando para o povo necessitado da sua época. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que a cada aula nova, a cada vídeo, você possa ficar por dentro aí das nossas aulas, que com certeza tem abençoado a vida de muitas pessoas. Também você pode participar deixando um comentário em forma de uma pergunta. Qualquer ponto aqui da nossa aula, se você quiser perguntar, fique à vontade, será um prazer responder aí a sua pergunta, ou deixar um comentário aí agradecendo a Deus, por compartilharmos juntos com você o conhecimento das Escrituras Sagradas. Você que ainda não assistiu às outras aulas, assista, com certeza será muito proveitosa também para o seu conhecimento. Vamos então falar do profeta Miqueias, como já anunciamos aqui, nessa parte aí bastante introdutória. Miqueias, quem é igual a Jeová? A raiz da palavra Miqueias é semelhante, é a mesma raiz, melhor dizendo, da palavra Miguel. Quem é igual a Jeová? E de fato nós podemos ver isso dentro do próprio livro, ele mesmo dizendo que não há outro como Deus, ninguém é como o Senhor nos céus. É uma das palavras proferidas pelo profeta Miqueias. Em que tempo Miqueias profetizou? Acompanhe aqui comigo a data aproximada da profecia de Miqueias, o auge da sua profecia, já que ele profetizou no dia de Jotão, Acais e Ezequias. Nós colocamos aqui uma data, a data da composição profética de Miqueias por volta do ano 730. Ele profetiza para quem? Quem são os destinatários? Samaria e Jerusalém. Você que já teve aula conosco de livros históricos, você há de lembrar que a destruição de Samaria foi no ano 722. Então esse profeta, o profeta Miqueias, ele vai profetizar ali bem próximo da destruição do Reino do Norte. Vamos ler então aqui o versículo que está para a nossa primeira análise, capítulo 1, versículo 1, é claro, do profeta Miqueias. Capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Eles eram, como o próprio profeta diz, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então logo aqui nós compreendemos de forma bem clara e objetiva que ele é um profeta do reino do sul, que vai migrar para o reino do norte, para então profetizar, tanto para Jerusalém, como para Samaria, reino do norte, a Samaria, a capital do reino do norte. Então, se ele profetizou nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, logo percebemos que ele é contemporâneo de outros dois profetas, o profeta menor também Oséias e o profeta maior, o profeta Isaías. Deu aqui uma engatada na garganta, mas aí deu para você compreender muito bem. Então temos aí o profeta Miqueias, profetizou nos anos dos reinados de Jotão, Acais e Ezequias, para Samaria e Jerusalém, era contemporâneo de Oséias e Isaías. Aí alguém pode me perguntar: professor, por que então ele está citando somente os reis do sul? Porque os últimos reis do Reino do Norte foram reis sem nenhuma relevância política, nenhuma relevância de cunho, vamos assim dizer, de grande precisão política. Foram reis bastante fracos, Pecaías e o rei Oséias. Esse contemporâneo de Oséias aqui não se refere
a palavra Oséias, o rei, o último rei do reino do norte. Não, é Oséias o profeta. E é claro que também ele foi contemporâneo do último rei do reino do norte, o rei Oséias. Então não confunda aí os Oséias, tá certo, meu querido? Mas ele dá ênfase na sua escrita nos reis do reino do sul, porque a sua profecia ela tem grande valor para o reino de Judá também, tá certo? Ele deixa bem claro aqui no capítulo 1 e no versículo 1. Qual o tema que nós podemos encontrar neste livro, no livro do profeta Miqueias? Ele vai apresentar Deus como um juiz, mas também ao mesmo tempo como um pastor cuidadoso, aquele que cuida dos mais necessitados. O Senhor como juiz é apresentado no tema deste livro, porque justamente era aquilo que o povo estava precisando, de alguém que viesse julgar as suas causas, pois o povo estava sofrendo injustiça social naquela época, que também é uma das temáticas bastante abrangente dentro desse livro do profeta Miqueias. O objetivo era enfatizar o peso da ira divina que estava próximo em virtude dos pecados do povo. Essa ira divina iria se manifestar com grande precisão em Samaria e também, posteriormente, iria afetar o reino de Judá. Tá bom, queridos? Então, nós sempre observamos que o tema está ligado, é claro, ao objetivo do livro, e eu espero que nós tenhamos sido bastante claro aí para que você possa compreender. A nossa visão do tema e do objetivo vai ficar mais ampla agora quando nós analisamos aqui o contexto geopolítico, que está relacionado ao meio político e também à estrutura geográfica, tanto de Samaria como de Jerusalém. Ele profetiza 730, como falamos anteriormente, bem próximo de Israel ser invadida, o que nós colocamos aqui no primeiro ponto. Israel próximo a ser invadida pelos assírios. Uma outra coisa que podemos refletir agora para o reino do sul, nesse contexto geopolítico, é que o rei do sul, ou os reis do sul, especificamente um, propriamente dito, que nós iremos ler agora, fazendo vista grossa em relação aos seus ministros. Sabemos nós que Israel, como também Judá, estava vivendo uma monarquia teocrática. E essa monarquia se dava na pessoa do rei, que era o gestor maior, porém ele tinha muitos nobres e ministros e juízes que lhe auxiliavam no seu governo. Como todo reinado, como todo sistema de monarquia, o rei ele é soberano na sua palavra, mas na questão administrativa ele precisa de pessoas para lhe ajudar, de pessoas que lhe auxiliam diretamente no seu reinado. E nós observamos isso de uma forma bem clara e objetiva no livro do profeta Miqueias, que os reis, seja ele um rei bom, como foi o próprio rei Ezequias, estava fazendo vista grossa para as atitudes erradas dos seus ministros daquela época. Eu gostaria de deixar um texto para a nossa análise. É o que nós temos aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Você que está sem a sua Bíblia, é só você pausar o vídeo, né? E vai lá, pegue a sua Bíblia e volte para nós analisarmos de forma exegética o que diz o capítulo 20, versículo 1 do segundo livro dos Reis. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quero destacar aqui com você a palavra põe em ordem a tua casa. Diferente do que se pensa, o que se fala geralmente nas prédicas, bem aquelas de cunho pentecostal, a casa aqui não está se relacionando apenas à família do rei Ezequias, mas também ao reino no qual Deus confiou em suas mãos. Haja vista que até esse momento, capítulo 20, o rei Ezequias não tinha filho nenhum. O seu filho, o único filho que ele tem, que vai lhe suceder no trono, que é o rei Manassés, passa a nascer depois do ato de Deus conceder a Ezequias mais 15 anos de vida. Então a palavra casa aqui entende-se o reino no qual Deus concedeu ao rei, ao homem de Deus, o rei Ezequias, que era um homem segundo o coração de Deus. Porém, entretanto, todavia,
reservado as devidas proporções de ser um homem segundo o coração de Deus, no seu reino ele estava acompanhado de homens que não tinham compromisso nenhum com o reino de Deus e com a própria nação. Nós observamos isso de forma bem clara quando Manassés começa a reinar com 12 anos, se tornando o pior rei do reino do sul, do reino de Judá. Por que Manassés se tornou um dos piores reis? Ou, na minha análise, o pior do reino do sul? Porque ele estava sendo assessorado por esses ministros. Os ministros de quem? Do rei Ezequias, que lhe incentivaram a ser um adolescente idólatra e um grande pecador, levando abominação para o reino do sul. Então a mensagem do profeta Miqueias é justamente combatendo não só o rei, mas os seus ministros. E o rei, que era o gestor maior, no caso aqui Jotão, Acais e Ezequias, eles faziam vista grossa, usando essa palavra bem cotidiana, né? Fazer vista grossa, ou seja, fingir que não está vendo, fingir que não está percebendo as coisas estranhas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, esse é o contexto geopolítico que nós podemos presenciar dentro do território de Judá e principalmente o pecado com grande devassidão no reino do norte, já que Miqueias profetiza para ambos os reinos. Nós podemos ter uma outra informação aqui, ainda do capítulo 1 e do versículo 1, analisando aqui as profecias de Miqueias, é que ele se identifica como morastita, ou seja, ele é da pequena comunidade rural de Judá chamada Moraste, que ficava ali 320 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Essa pequena comunidade rural ficava entre Judá, é claro, e também a Filístia. Então ele sai daquela região desprovida de muitos recursos financeiros, desprovida de tudo aquilo que muitas vezes em nossa nação nós somos desprovidos aqui no Brasil. E ele vai confrontar o pecado dos líderes daquela época e dizendo que Deus não está satisfeito com tudo aquilo que está acontecendo, com tudo aquilo que está ocorrendo. Ainda analisando o que diz respeito a contextos, largando um pouco o contexto geopolítico e entrando no contexto histórico, você já percebeu que é o mesmo do profeta Isaías. Já que ele era contemporâneo do profeta Isaías, então esse contexto histórico de Judá viver altos e baixos na sua vida espiritual e o próprio reino de Israel, o reino do norte, está completamente destruído no aspecto espiritual, nós iremos ver que Miqueias vai ali trazer uma mensagem diretamente, focando ao povo mais humilde. Daqui a pouco nós iremos estudar, o próximo slide, a semelhança entre a profecia de Miqueias e a semelhança da profecia de Isaías, porque há uma semelhança já que eles eram contemporâneos. Uma outra coisa que é importante salientar dentro desse contexto histórico aqui, queridos, é que ele é conhecido como um profeta comum, um profeta do povo, alguém que não teve a oportunidade como Isaías viver no meio da alta classe política e social de Judá, mas que ele conhecia muito bem a realidade dos mais humildes. Por isso, ele é um profeta conhecido como o profeta comum, que profetiza tanto para Judá e profetiza tanto também para Israel. Então, Miqueias é um profeta que está identificado diretamente com a necessidade e com a realidade do povo no qual estava vivendo. Ele profetizava não somente de coisas que eram oráculos de Deus, mas quando Deus lhe entrega as profecias, ele é ciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. E como falamos agora há pouco, vamos fazer então uma breve semelhança entre as profecias de Miqueias e as profecias de Isaías. Quais semelhanças nós temos na profecia desses dois profetas, um considerado profeta maior e outro considerado profeta menor? Uma semelhança é o contexto do cenário político em relação aos assírios. Isso mesmo, tanto Isaías como o profeta Miqueias estão profetizando, e o cenário político internacional é os assírios, aonde estão com os olhos voltados para o reino do norte, para a capital Samaria, para destruí-la. Uma outra coisa que podemos comparar e é semelhante na profecia
desses dois profetas, que está ligado diretamente, é claro, com o reino assírio, eles profetizam um livramento para Judá. Livramento de quem? Dos assírios. Livramento esse que não ocorreu para o reino do norte, mas ocorreu para o reino do sul. Lembre-se que Senaqueribe é o rei assírio que tenta destruir Judá na gestão de Ezequias, mas Deus dá o grande livramento ao seu povo. Uma outra coisa também, tanto Isaías como o próprio profeta Miqueias vão enfatizar, é a futilidade de uma religião meramente ritualística. O profeta Isaías vai criticar até o modo como eles jejuavam naquela época, um jejum apenas externo, em uma religião vazia, em uma fé totalmente mecânica, onde Deus não estava se agradando. Eu sempre gosto de diferenciar religiosidade de religião. A religião, como o próprio apóstolo nos ensina no Novo Testamento, é pura, boa, através da piedade e de uma vida completa de oração na presença de Deus. Mas Deus não se agrada de religiosidade, que é a capa, né, o externo. Então a gente não pode confundir religião com religiosidade. A religião, ou aquilo que você pratica dentro da sua fé, é aceitável diante dos olhos de Deus. Mas a religiosidade são atos vazios, sem o sentimento, sem aquilo que vem de dentro para fora, ok? Se Isaías tem semelhanças proféticas com Miqueias, nós iremos encontrar alguns contrastes também, algumas coisas que são peculiares do próprio profeta Miqueias, para que a gente não possa achar que o profeta Miqueias está apenas replicando aquilo que Isaías profetizou. Quais os contrastes que nós podemos encontrar? No meio político, ou no meio social, melhor dizendo. Isaías está aqui profetizando para a aristocracia, né? Para os aristocratas, os reis, os ministros, os governantes da época, mas o profeta Miqueias está em meio ao povo, né? Se nós formos lembrar lá da nossa terceira aula sobre Daniel, a comparação é igual. Ezequiel profetizando para os exilados, para o povo, e Daniel profetizando em meio aos imperadores babilônicos e medo-persas. Nós iremos observar que Isaías profetiza muito sobre um contexto internacional. Ele foca muito profetizando para o Egito, para a Babilônia. Agora o profeta Miqueias não está preocupado um pouco mais com a questão dos pecados relacionados ao povo, tanto de Samaria como também de Judá. Uma outra coisa que podemos ver, que é uma diferença aqui bem clara, o profeta Isaías profetiza o Messias como um servo, o servo sofredor. Agora Miqueias não, vai trazer esse perdão do Messias através da promessa de Abraão, o pai dessa grande e maravilhosa nação. Eu gostaria de ler aqui um texto com você, para nós observarmos como é importante as profecias de Miqueias e como ele foi um profeta que atendeu às necessidades que o povo de fato precisava na época. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Ouvi agora isto, vós chefes de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais os juízos e perverteis tudo que é direito. Eu li capítulo 3, versículo 9 de Miqueias, o confronto direto aos ministros, os chefes da casa de Jacó, os maiorais da casa de Israel, uma referência aqui tanto ao reino do norte, como também ao reino do sul, e mostrando que esses líderes estavam, pervertendo o juízo, ou seja, eles não gostavam daquilo que era direito, daquilo que era correto, daquilo que estava descrito lá na Torá, onde Deus deu ao seu servo, Moshe, para que o povo viesse viver de acordo com os preceitos do Eterno. Nós podemos também analisar aqui dentro do livro do profeta Miqueias as suas profecias, ou uma profecia messiânica, de forma bem clara e objetiva, e uma profecia cristológica. Alguns alunos ainda ficaram naquela dúvida, a diferença da profecia messiânica cristológica, só relembrando aquilo que nós falamos na primeira aula.
A profecia de cunho messiânico é aquela que já se cumpriu na pessoa de Cristo. São profecias dos livros proféticos que não irão se cumprir. São aquelas profecias que já se cumpriram, visualizando, mostrando, revelando o caráter do Messias. E as profecias cristológicas estão relacionadas ao relacionamento de Cristo com a igreja e com Israel vindouro, ou seja, são profecias que ainda irão se cumprir. Algumas delas estão se cumprindo, mas se cumprirão num tempo futuro na sua totalidade. O profeta Miqueias, ainda fazendo essa comparação com Isaías falou muito do ministério do Messias, falou até do seu nascimento, mas Miqueias é aquele que vai revelar de forma precisa e exata aonde Jesus iria nascer. E por isso eu peço que você acompanhe comigo, ou seja, onde o Messias iria nascer, o lugar do nascimento do Salvador. Capítulo 5, versículo de número 2. Pegue a sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá e será o Senhor de Israel, cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabemos nós, quando os magos do Oriente foram até Herodes e disseram que vieram adorar o rei dos judeus, Herodes fica ali meio que perturbado, mas como que você veio adorar o rei dos judeus? Aquele que nasceu o rei dos judeus. Interessante que esse texto fala em Mateus, vamos ler aqui, acompanhe comigo para a gente ver aonde se cumpre essa profecia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 2, o texto nos fala da seguinte maneira, capítulo número 2, versículos de número 5 e 6. E congregaram todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, e perguntou quem Herodes, onde que havia nascer o Cristo? E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta? Profeta Miqueias. Versículo 6, a profecia literalmente daqui do 5:2. Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, ou seja, o líder, que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Os magos do Oriente souberam através da profecia de Miqueias aonde o Messias iria de nascer, na cidade de Belém, a cidade de Davi. Então, com muita precisão, Miqueias revela onde iria de nascer o Messias, o ungido, o enviado, o rei, o pastor, aquele que guiaria, aquele que apacentaria, aquele que cuidaria de todas as nações, não só de Israel, mas de todos os povos da terra. Podemos observar ainda dentro desse aspecto das profecias messiânicas que os magos que chegaram até a cidade de Belém, levando ali ouro, incenso e mirra, presenteando José e Maria e o menino Jesus, reconhecendo a sua majestade. E eu gostaria de destacar aqui também desse capítulo 2, como falamos anteriormente, eles chegam, versículo 2, Mateus 2:2, e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Ninguém nasce rei, todos nascem príncipes. Mas aqui o aspecto messiânico na profecia é tão forte, ele está revelado de uma forma tão poderosa, que o correto seria os magos do Oriente chegarem com Herodes e dizer, onde está o príncipe? Porque o rei era Herodes, não é correto? Mas não, eles chegam já afirmando aonde está o rei. Ninguém nasce rei. Volto a repetir, dentro do aspecto da monarquia, quando nasce o filho do herdeiro, nasce como príncipe. O rei é só um, aquele que já está governando. Então, quando Jesus nasceu, já nasceu como rei, já nasceu governando, já nasceu triunfando sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás e seu império destruído e aniquilado pelo sangue poderoso de Jesus. Como a Bíblia é maravilhosa, né? Aonde está o rei dos judeus? Aquele
no qual reina para todo sempre em nossos corações. Profecias de cunho cristológicas, ou seja, aquelas que irão se cumprir em um tempo futuro, estão no capítulo 4 do livro, é claro, do profeta Miqueias. O capítulo 4, do versículo 1 ao 8, se você puder acompanhar comigo, olha. Capítulo 4, versículo 1 ao 8, vai nos falar aqui que o seu reino será em Sião. Olha o que diz o capítulo 4, profecia muito linda do profeta Miqueias. Nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor, Sião, Jerusalém, será estabelecido no cume dos montes, será levado sobre os outeiros, e congregarão a ele os povos, e irão muitas nações, e dirão, vinde ao monte do Senhor, à casa de Jacó, para que eu vos ensine os seus caminhos, e ande pelas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E é claro que o vídeo não irá nos permitir aprofundarmos, mas você lê, por gentileza aí, aluno, até o versículo de número 8, que estará falando justamente sobre o reino milenial de Cristo, aonde em Sião, em Jerusalém. Aqui não é uma aplicação espiritual, aqui literalmente usando montes, locais geográficos, em Jerusalém. Outro aspecto geográfico está se referindo ao que? Ao reino milenial de Cristo. Então essa percepção das profecias de Miqueias deve ser algo que deve estar bem claro na nossa análise exegética. Profecias que já se cumpriram, são profecias de cunho messiânico. O Messias já se revelou, já veio, já iniciou o seu reino espiritual, mas haverá um reino físico. Então são dois reinos, o reino espiritual que já acontece dentro dos nossos corações, mas haverá um reino físico, um reino palpável, que nós chamamos de reino milenial, Apocalipse capítulo de número 20. Reino milenial esse que também Isaías profetizou. Então podemos aqui comparar muitas profecias de Isaías com as profecias de Miqueias. Só que Miqueias focando aqui para a necessidade do povo, dos mais pobres, dos mais humildes, dos injustiçados, daqueles que precisavam do carinho e do alento e da graça desse Deus Todo-Poderoso. Para nós finalizarmos aqui o livro do profeta Miqueias, vamos ver como esse livro se encerra, como esse livro vai se encerrar. Vamos ler aqui o versículo de número 20, justamente do capítulo de número 7, Miqueias capítulo 7, versículo 20. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. A figura abraâmica, ela é muito forte em meio às profecias aqui de Miqueias. Aquilo que Deus prometeu a Abraão. O que Deus prometeu a Abraão? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso mesmo. Então as profecias de restauração, de glória de Judá e de livramento, elas estão vinculadas àquilo que Deus falou ao seu servo Abraão, que é conhecido e reiteradamente falado por todos os cristãos e judeus como pai da fé. Abraão é um homem que teve uma espiritualidade muito significativa para compreendermos a teologia da fé. Então, Deus deu bênçãos a Abraão, é isso que o texto diz. É assim que encerra as profecias de Miqueias. Senhor, tu concedeste, tu deste a Jacó a tua fidelidade, o teu amparo, o teu perdão, o teu cuidado. Mas a bênção tu juraste a Abraão. A bênção que iríamos conhecer o melhor de Deus. Então que você possa continuar aí acompanhando aí o nosso vídeo. Iremos agora passar para o profeta Naum, lembrando que aqui é apenas tópicos da disciplina. Iremos analisar os textos, fazer comparações nas aulas presenciais. Você que ainda não curtiu esse vídeo, você ainda que não deixou aí o seu like, você que não se inscreveu no canal, faça isso, que irá divulgar
aí o nosso canal, o ensino da palavra do Senhor. Vamos então para o profeta Naum. Vamos estudar o profeta Naum. Eu trouxe aqui um título, como você já nos conhece. Esse título aqui, só lembrando, eu não esqueço de lembrá-lo, porque é algo da minha reflexão textual. Como sempre tenho ensinado a você, meu amigo, todo o teólogo, ele tem que fazer a sua reflexão pessoal, da sua análise textual. Qual o título que eu trouxe aqui? O profeta da destruição. Isso mesmo, Naum, o profeta da destruição, porque justamente é isso que ele profetiza. Naum vai profetizar justamente destruição. Para quem? Para Nínive. O interessante é que o nome Naum tem a ideia de consolação. Como que esse profeta que consola, ou que Deus lhe consolou, vai profetizar destruição? Inclusive, o seu nome está ligado não propriamente à sua profecia, mas à consolação de ser um conforto para o povo de Deus. Porque ele é o único profeta que não vai trazer nenhum tipo de julgamento contra Israel. Quando eu falo aqui Israel, me refiro agora a toda a nação, não Israel, reino do norte. Esse profeta, o profeta Naum, é um dos poucos profetas que está preocupado em profetizar somente para uma nação estrangeira. E aqui gostaria de destacar os profetas que nós já estudamos, que os seus livros são profecias exclusivas para outras nações. O profeta Obadias, o profeta Jonas e agora o profeta Naum. Esses três profetas estão incluídos dentro de uma classe de profetas transculturais, profetas que profetizaram ou estavam envolvidos diretamente com a cultura de outras nações. Quando se deu essa profecia de Naum? A profecia de Naum se dá por volta do ano 710. É claro, sempre antes de Cristo. Sempre costumamos dizer que a profecia que Naum disse aos ninivitas era aquela que Jonas gostaria de profetizar, né? O que Jonas gostaria de profetizar? Que Nínive seria totalmente destruída. Ele teria muito orgulho de ver Deus destruindo Nínive, mas Deus não deu a este homem essa tal missão. Deu a quem? Ao profeta Naum. Vamos ler o capítulo 1 e o versículo 1 deste livro, livro do profeta Naum. O texto diz assim, Naum, capítulo 1, versículo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eclosita. Isso mesmo, o Eclosita. A cidade de Elclus, acompanhe aqui comigo, ficava no norte de Judá. A tradição talmúdica afirma que o Naum, ele nasce na região da Galileia. É o que diz o significado da palavra Cafarnaum, aldeia de Naum. Naum é um personagem importantíssimo. A região onde ele morava recebe posteriormente, em homenagem ao grande significado da sua profecia, o seu nome, ou seja, a aldeia onde vivia Naum. Porém, através da invasão dos assírios, ele migra para Elclus, que era uma cidade na região norte de Judá. Então, se é uma cidade da região norte de Judá, logo ela faz fronteira com o sul do reino do norte, do reino de Israel. E por isso, através dessa invasão assíria, ele passa a habitar e morar nessa cidade. Por isso a ênfase, por isso um tom bastante veemente, bem pesado na profecia desse abnegado servo do Senhor, porque ele conhecia todo o contexto histórico, político e espiritual dos ninivitas e aquilo que a Assíria realizou contra o povo escolhido de Deus. Só para que você não perca aqui o raciocínio. Ele vem da cidade de Elclus e de lá ele profetiza para os ninivitas. Porém, a tradição afirma que ele migrou para essa cidade, Elclus, que ficava na região norte de Judá. Ele vem da região da Galileia, onde posteriormente, depois, na época de Jesus, aquela região onde possivelmente Naum veio, recebe o seu nome, Cafarnaum, aldeia de Naum.
Quais os objetivos deste livro? São objetivos bastante claros. É um livro que nós podemos observar aqui apenas 3 capítulos. Ele é bem sucinto no objetivo daquilo que ele quer trazer como profecia. Qual era? Deus está revelando os detalhes de como iria destruir Nínive. Isso mesmo, Nínive que foi e viveu um tempo de avivamento na época de Jonas, agora se voltou contra o povo de Deus, a destruindo e a subjugando, e assim como o livro do profeta Obadias, aquela profecia, ou seja, aquela ação dos ninivitas não iria ficar impune. Deus então está mostrando ao povo de Deus, não agora do reino do norte, mas o povo de Judá, como ele iria subjugar os ninivitas. Essa profecia que Deus vai destruir os ninivitas, os assírios, ao mesmo tempo, o segundo objetivo aqui, ela vai servir de consolo para Judá. Porque justamente os assírios, depois de invadir o reino do norte, se voltam com Senaqueribe para o reino do sul. E essa profecia dizendo que Deus iria destruir os ninivitas é uma profecia de consolo para Judá, que vê o seu feroz inimigo, e esse feroz inimigo, os assírios, serem destruídos pela mão poderosa de Deus. No livro, preste bastante atenção, no livro, o livro não vai revelar Naum indo a Nínive, como nós observamos de forma bem clara, Jonas indo a Nínive. No livro nós não iremos ver Naum indo a Nínive. Então isso nos leva a crer que essa profecia ela é entregue justamente ao povo de Judá como segundo objetivo, mostrando que seria uma espécie de consolo para o povo de Deus. Agora que nós entendemos tanto o nome do profeta, como também o peso da sua profecia. O seu nome, consolo. Então a profecia de destruição dos ninivitas serve de consolo para Judá, dizendo que se eles se voltassem para Deus, Deus iria ajudá-los como lhes ajudou de forma sobrenatural na época do rei Ezequias, destruindo Senaqueribe. Vamos falar então um pouco dessa destruição do Império Assírio. Como foi que se deu? A partir do ano 626, aqui nós temos que entender como que a profecia de Naum vai se cumprir. Ele profetiza que o povo seria destruído, os ninivitas. Como que essa profecia começou a se cumprir? Por volta do ano 626, o Império Assírio começa a enfraquecer. E é claro, começa a ascensão do Império Babilônico. E em 612 até 609, o próprio Nabucodonosor vai aqui começar a invertir contra o Império Assírio. E no ano 605, os assírios são aniquilados em Carquemis, onde houve uma grande batalha dos babilônicos contra os assírios, e ali os assírios foram destruídos. A destruição dos assírios pela mão dos babilônicos foi algo tão tremendo, algo tão relevante, que somente na nossa era cristã, nós estamos falando aqui do ano 600, somente na era cristã, no ano 1842, que se ouviu novamente falar de uma Síria forte. A invasão de Nabopolassar, como está bem destacado aqui para você, Nabopolassar derrotando os assírios, nós iremos observar que a nação assíria, que era uma das cidades mais antigas do mundo, falamos isso em Jonas, ela cai em declínio total. E somente por volta do ano de 1842 da nossa era cristã, que nós ouviremos novamente falar de uma Síria fortalecida, estruturada novamente. Mas esse livro, queridos, ele não traz a nós somente destruição dos assírios. Nós temos aqui um versículo que eu gostaria de analisar com você, e esse versículo vai nos mostrar um pouco sobre esse caráter da profecia messiânica na pessoa de Jesus. E que versículo é esse? Podemos ler, se você puder ler comigo. Capítulo 1, versículo 15. Naum, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Acompanhe comigo. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas. Olha lá,
do que traz boas novas. Não é dos que trazem boas novas, é do que traz. Quem trouxe as boas notícias do Eterno? Cristo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Então, por isso que a parte A desse texto, Naum capítulo 1, versículo 15, se refere ao Messias. Eis que sobre os montes, nós podemos aqui destacar o Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, onde Jesus diz bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus realizou milagres ao pé e ao cume de muitos montes. Por isso que os montes de Sião foram privilegiados pela pregação expositiva de Jesus, revelando os oráculos do eterno Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler mais uma vez, porque esse texto é muito lindo. Eis que sobre os montes os pés do que traz, ou seja, no singular, as boas novas, do que anuncia a paz. Vamos lembrar do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. A mensagem do grande Senhor Jesus, nosso Salvador, era uma mensagem de boas novas, uma mensagem de paz ao coração daqueles que estavam em conflitos, daqueles que estavam necessitando e que precisavam da paz. Vamos ler aqui também, só para lembrar dessa mensagem da paz, Mateus capítulo de número 11. Olha que diz Mateus capítulo 11. Eu estou me referindo a apenas textos conhecidos para ajudar aí na nossa análise. Capítulo 11, versículo de número 28. Vinde sobre mim todos vós que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Ou seja, uma pessoa que está sobrecarregada, ela recebe o quê? A paz, ela recebe o alívio, ela recebe o refrigério. Assim aconteceu conosco quando nós nos encontramos com Jesus. Na verdade, estávamos aí perturbados, sendo guiados por espíritos malignos, como diz o apóstolo Paulo, e aí recebemos a paz, recebemos o refrigério. Olha que ele continua dizendo, a profecia de Naum, capítulo 1, versículo 15. Olha que Naum continua dizendo, ainda no texto: celebrem as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. A profecia ainda nos diz que devemos celebrar, além da paz, festas e cumprir votos ao Senhor, porque recebemos a perfeita, única e verdadeira alegria em nossos corações. Então, o profeta Naum, que é conhecido para os ninivitas como o profeta da destruição, aquele que traz para os assírios o juízo de Deus. Alguém pode perguntar assim e até questionar da seguinte maneira, dizendo: professor Osmar, mas os assírios não foram uma espécie de juízo de Deus para o reino do norte? Perfeitamente. Mas os ninivitas, os assírios, eram conhecidos, como já falamos lá na aula sobre Jonas, pela sua crueldade, pela sua truculência, pela sua perversidade. E Deus não iria deixar impune essa nação. Assim como ele julgou o reino do norte, iria julgar também os assírios pelos seus muitos pecados e crueldades feitos não só para com Israel, mas para com outras nações do mundo, povos de várias tribos e línguas. Os ninivitas não causaram males apenas para o reino do norte e também importunaram o reino do sul, mas também muitas outras nações. Lembre-se lá do segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, que quando ele leva o reino do norte cativo para a Síria, traz pessoas de várias partes do mundo, partes de povos que já tinham sido conquistados pelos assírios. Então o juízo de Deus revela isso para aquela nação. Uma nação má, uma nação perversa, assim como no livro do Apocalipse, ele nos revela que Deus irá julgar as nações que se voltaram contra o Evangelho e contra a sua nação escolhida, o povo de Israel. Assim também Deus fará
no tempo futuro o seu julgamento para estas nações que têm pervertido com ideologias e com palavras pecaminosas e pervertendo a santa, única e maravilhosa palavra de Deus. Como que esse livro encerra? Como que o livro do profeta Naum termina? Olha como ele termina. Versículo 12 e 13 do versículo 18 e 19 do capítulo de número 3. Naum, capítulo 3, versículo 18 e 19. Os teus pastores dominarão, ó rei da Síria, os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo será derramado pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-los. Ou seja, como que Deus iria espalhar ali os ninivitas. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa, todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então, o livro termina com uma pergunta, ou seja, quais nações do mundo que não conheceram como tu, ó Nínive, era uma nação maligna. Lembrando que Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo, então Deus estava julgando, não somente, como já falei anteriormente, pelaquilo que fez com o reino do norte, mas por todas as atrocidades, desde a época do Gênesis, que essa cidade vinha pervertendo e tirando a paz de muitos povos da face da terra. Quantos os ninivitas mataram, hein? Quantas nações eles subjugaram, quantos pecados foram proliferados naquela nação. Chegou o tempo do juízo de Deus para eles. Nós vamos ficando por aqui, nessa nossa sexta aula. Você que ainda não assistiu a aula de número 5, assista a aula número 5, aula de número 4, aula de número 3, deixe sua pergunta, deixe seu comentário sobre o livro do profeta Miqueias, sobre o livro do profeta Naum, ou qualquer outra pergunta relacionada ao período, a esse período profético, ou sobre os ninivitas, sobre os assírios. Será um prazer responder e nós aí trocarmos informações, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, não deixe de acompanhar os outros vídeos. Fica aqui um beijo, um abraço do seu amigo, pastor Osmar Gonçalves. Shalom, shalom para todos. Até o próximo vídeo.